Temos agora a satisfação de convidar o Dr. José Vilas para participar conosco do nosso evento. Bom dia. Meu nome é José Fernandes Vilas. Bom dia. É que muita gente fica assim, o nome é tão grande que não sabe como chamar o cara, né? Aí eu falo, aí todo mundo faz isso. José Vilas, é o Dr. Vilas, mas fique à vontade. Perfeito. O Dr. José Fernandes Vilas, ele é professor de Neurologia e Psiquiatria do curso de Medicina da Unig. Ele também é mestre pela Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. Ele também é especialista em Neurologia Clínica pela Universidade Federal de Juiz de Fora, neurocientista e pesquisador da síndrome de burnout. E hoje ele vai falar um pouquinho sobre justamente a síndrome de burnout e o exercício profissional da medicina. Doutor, a fala está com o senhor. Obrigado. Primeiro, bom dia a todos. Gostaria de agradecer imensamente pelo convite. É uma honra poder participar de um projeto tão incrível e com tanto sucesso na sua primeira edição, né? Porque nós tivemos inúmeras inscrições. Rapaz, estou apavorado. Muita gente querendo psiquiatria e neurologia, né? Perfeito, doutor. Já estamos visualizando a apresentação. Boa apresentação para o senhor. Tá, obrigado. Então, vamos lá, gente. Meu nome é José Fernandes, eu só vou me apresentar rapidamente. Eu estou aqui para a gente conversar, para compartilhar um pouquinho do que é burnout, porque o burnout parece que entrou em moda, né? Tá todo mundo falando de burnout, todo mundo adoecendo de burnout, mas quais são os detalhes? Qual é o refinamento dessa doença? Então, estou muito tranquilo, estou assim agradecido de estar aqui na primeira Jornada Nacional das Interligas de Psiquiatria e Saúde Mental do Brasil. Então, vamos lá. Esse é o meu perfil. Convidar vocês para participarem do meu Instagram, dr.josefernandesvilas, meu site, meu e-mail, meu contato telefônico. Eu não vou falar das minhas especialidades porque o Caetano já disse. Então, vamos lá. Quando eu fui preparar essa aula, eu tentei colocar o seguinte: eu tenho que fazer o estudante de medicina e os estudantes de saúde entenderem como é importante o burnout, como é frequente, porque os números são arrasadores, os números são estrondosos. Só que a gente fica assim, porque doença mental tem aquele tabu, né? É coisa da sua cabeça. Tira isso da sua cabeça, rapaz. Né? Então, o que eu quis fazer? Eu peguei estudos que foram feitos recentemente, estudos que foram feitos antes da pandemia, para a gente poder comparar os dados e assim a gente fazer a nossa aula aqui, a nossa conversa, nosso bate-papo. Beleza. O primeiro estudo que eu coloquei, e depois eu vou dar uma pincelada também na questão dos quesitos, de como é formado o burnout, para as pessoas entenderem, vou falar um pouquinho do histórico, mas uma coisa muito breve. Mas eu quero sair daqui com a consciência tranquila de que nós vamos entender a importância dessa doença. Beleza. A Microsoft fez um estudo para avaliar essa questão do bem-estar dos funcionários, os funcionários que trabalhavam first line, ou seja, na linha de frente, o soldado de frente dos funcionários da Microsoft. Eles avaliaram 6.000 funcionários. Eles queriam ver se esses, no mundo inteiro, né? Foram 8 países que participaram dessa pesquisa. E eles queriam saber como estão esses funcionários depois de 6 meses de pandemia. E saiu o resultado. Olha só. Os países que foram inclusos: Austrália, Brasil, Alemanha, Japão, Índia, Singapura, Reino Unido, Estados Unidos. 30% dos funcionários da Microsoft, dos profissionais first line, relataram o aumento do esgotamento profissional. Tá? Porque burnout é esgotamento profissional, mas a gente vai chegar lá ainda nessa terminologia. Olha que incrível, 44% dos funcionários da Microsoft brasileiros que foram interrogados no estudo relataram estar mais esgotados, em comparação aos Estados Unidos, que foram 31%, e a Alemanha 10%. Aí eu fico assim, gente, o brasileiro não é aquele povo que tem o maior um molejo para viver, tem uma maior disponibilidade, uma maior alegria para viver? Por que o brasileiro adoeceu mais que o americano, mais que o alemão? Enfim, o que fez isso acontecer? Mas é nítido, assim, as causas do adoecimento dos nossos brasileiros.
Só para você ter uma ideia, antes da pandemia, em janeiro, saiu um estudo falando que 30% dos brasileiros, dos trabalhadores brasileiros, tinham burnout. Sendo que 70% dos brasileiros sofriam de alguma coisinha que seria fator de risco para gerar a síndrome de burnout. Aí você vê, 6 meses após a pandemia, a gente tem aí uma explosão de burnout. Por quê? Se nós tínhamos 30% e passamos para 44%, nós tivemos um aumento de 14%. Se a gente fizer uma contagem assim, 100 milhões de habitantes, 100 milhões de pessoas que são trabalhadores no Brasil, 30%, nós tínhamos 30 milhões de brasileiros com burnout. É gente pra caramba, acho que não tem doença, acho que é equiparado à hipertensão arterial, à diabetes, o número de indivíduos portadores de burnout. E agora é como se passasse para 44%, gente. Vamos fazer uma média. É muita gente adoecida, muita gente sofrendo de doença psiquiátrica e não sabe, porque é simplesmente coisa da sua cabeça. Certo? Então é por isso que a gente tem que ter cuidado quando a gente fica desmerecendo as doenças psiquiátricas dos outros. Mas vamos prosseguir. Aí, uma das coisas que foi observado nesse estudo foi que a média de horas no mundo inteiro de trabalho aumentou em média 1 hora. No Brasil, foi 1 hora, se você observar o gráfico, lá no início, onde a Alemanha tem 10% de pessoas adoecidas com esgotamento, então ela teve um aumento de quase 1 hora, né? 0,8 horas de aumento na carga horária do trabalho. Se você comparar com o Brasil, que está lá na ponta, no height, low height, lá no final da ponta, na linha azul, você observa que teve um 1,1, ou seja, a diferença não é tanta em contagem de tempo, porque isso é uma média, né? E existe a média, que é aquela variável. Então, se você observar, a Alemanha, ela adoeceu muito menos que o Brasil. Porque o Brasil está lá, gente, o Brasil ultrapassou os Estados Unidos, que é o país capitalista, selvagem, ideológico, é um país onde não para, é um país que não dorme, é um país onde as possibilidades são ou trabalha, time is money. Então, você vê, o Brasil adoeceu muito mais, os brasileiros não estão preparados para a pandemia, se você levar para esse lado. Prossigamos. Então, qual seria a conclusão desse estudo em relação ao adoecimento dos profissionais que trabalham na first line da Microsoft? Com a pandemia, houve uma diminuição dos vínculos, um afastamento súbito, uma quebra do social que existia na empresa entre os funcionários. Você imagina, o cara ele sai de casa, ele tem 1 hora, ele pega o trânsito, ele tem 1 hora para chegar no trabalho. Chegando no trabalho, ele simplesmente, às vezes toma café da manhã com os colegas de trabalho, ele bate aquele papo informal, fala das notícias que aconteceram de um dia para o outro, começa a trabalhar, daí 1h10, 1h15, vai para 10h30. Ele simplesmente faz aquele cafezinho e depois ele volta para o serviço novamente. Ou seja, existe todo um contexto, existe as amizades, quando a gente tem alguém que incentiva a gente no trabalho, que ajuda a gente a resolver problemas, que ajuda a gente, aquele abraço, então, existe um fundamento para esse adoecimento. Houve uma quebra de vínculo, é como se fosse um divórcio. Um divórcio litigioso, porque do dia para a noite eu acordei, recebi um telefonema e falei assim, olha, você não vem ao trabalho porque nós estamos em pandemia, isolamento social total, você fica na sua casa e já te informamos o que vai acontecer. Primeira coisa que a pessoa faz, liga a televisão e só vê o seguinte, morte, adoecimento, maior o número de mortes, maior número de pessoas acometidas pelo coronavírus. Simplesmente você pensa o quê? Vou morrer. Então a pessoa, ela perde os vínculos no trabalho, ela passa a ter vínculos somente com as pessoas da casa, né? Ela passa a ter vínculos somente com as pessoas do lar, ela perde aquele momento de lazer, felicidade, tudo acontecendo em casa. O tempo de deslocamento no trânsito era uma válvula de escape, porque a pessoa ela se preparava para chegar ao trabalho. E quando saía do trabalho, ela se preparava para chegar em casa. Isso acabou. Isso foi um ponto final, sem um direito de réplica.
Então a pessoa fala assim, gente, eu estou dentro de casa, vou ter que resolver tudo dentro de casa. Então tudo começa a se confundir, as coisas começam a se entrelaçar e a pessoa passa a não perceber a divisão, o que é matrimônio, o que é criação de filhos, o que é criação, o que é pertencer ao meu trabalho, será que eu estou batendo meta, será que a minha empresa vai falir? Gente, muita coisa em jogo. É o emprego da pessoa, é a vida da pessoa, a carreira da pessoa, a família da pessoa, os filhos na escola particular ou os filhos na escola pública, enfim. Mas tu tem gasto. Então, tudo isso colaborou para o adoecimento.